A comissão especial que trata da PEC do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que torna permanente esse instrumento de financiamento da educação e de complementação dos recursos destinados à educação para alguns estados, especialmente os estados mais pobres, continua os seus debates, continua buscando aí construir apoio em torno do texto da deputada Dorinha Seabra Rezende, professora Dorinha Seabra Rezende, que é a relatora da matéria. Lembro para você que esse assunto é muito importante porque o Fundeb, como está na Constituição agora, termina em 2020 e ele precisa ser renovado, e a ideia agora é renová-lo, tornando permanente, mas a discussão ganhou uma importância maior ainda no dia de hoje, porque o Fundeb é uma vinculação de receitas, né, destinada a uma atividade pública, que é a educação, e hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, veio ao Congresso Nacional entregar algumas propostas que buscam desvincular receitas e, inclusive, reduzir algumas das vinculações, das obrigações de gastos de forma permanente ou de forma emergencial. E aí essa discussão preocupa muito os membros da Comissão Especial do Fundeb. Mas hoje a gente vai repercutir esse assunto daqui a pouquinho com a relatora e com o presidente da Comissão Especial do Fundeb, mas hoje a discussão aqui foi ouvir as opiniões de um órgão importante, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda. O André Horta Mello, ele é diretor do Comitê de Secretários de Fazenda, ele já foi secretário de Fazenda, hoje ele é o diretor que é executivo desse comitê que reúne todos os secretários de Fazenda e que devem ser ouvidos nessa construção. Afinal de contas, o Fundeb ele prevê a vinculação de parte dos recursos dos estados com uma complementação aí do governo federal para destinação para os estados também gastarem educação, mas também para os municípios. E aí o Concefaz veio trazer a opinião dele a respeito dessa discussão que amplia muito os recursos que são destinados, porque eu lembro a você que a complementação da União hoje é da ordem de 10% e a proposta faz com que ela seja acrescida de mais 30% nos próximos 11 anos, chegando, portanto, a 40%. O Concefaz tem algumas preocupações em relação a esse modelo, e aí a gente vai conversar com o André Horta a respeito das preocupações do secretário de Fazenda. Quais são e por quê, André? Boa tarde, primeiro. As nossas preocupações são, primeiro, elas antecedem, elas são preambulares, são anteriores, né, à discussão do Fundeb. A gente teve uma deterioração federativa, financeira, no campo estadual mais pronunciada do que no campo municipal ainda. Os municípios estão com seus problemas, mas os estados são uma espécie de clássico das dificuldades federativas brasileiras, né? Trocando em miúdos, assim, os estados têm perdido muito mais em arrecadação, sofrendo muito mais os efeitos do desaquecimento da economia do que os municípios. O equilíbrio entre o que os estados têm que prestar de serviços e o que eles têm de disponibilidade para prestar esses serviços, ele tem encontrado dificuldades ao longo dos anos. Eu expliquei aqui que perdemos 13% entre 66 e 88 e de 91 até 2013 perdemos mais 5%, permutamos com o município mais 5%. Isso é uma conta evidentemente grande, né? Claro que houve também aumento de participação dos serviços no município, né? E os estados que reduziram seus recursos também tiveram que diminuir boa parte do serviço porque precisa de recursos para poder prestar isso aí. E aí, nesse contexto de perda de receitas que os estados tiveram, a gente está aqui discutindo a aplicação de uma despesa, a aplicação do Fundeb. Então, a fórmula atual do Fundeb e o que vai se desenvolver nos termos da PEC, ela deve manter, digamos, uma diferença entre o que os estados fornecem de recursos e o que os estados, de fato, depois têm disponibilidade para aplicar. Ano passado, a dificuldade do estado foi de 33 bilhões de reais. Tivemos um déficit, tivemos uma perda, tivemos uma diferença, né, entre os recursos que aportamos e os recursos que recebemos, né, de 33 bilhões. Se isso for aumentar, nós temos uma crise federativa que está em outros campos. Isso aqui vai se somar a outros problemas. Então, qual é a nossa principal sugestão e o que a gente trouxe de mais forte aqui na discussão de hoje? Foi como nós podemos fazer de forma que o agravamento federativo dos estados ele não
aumente com agora essa publicação do Fundeb. Que tipo de garantia, que tipo de seguranças a gente pode criar para que não se agrave essa situação? Essa é o principal pauta. E essa pauta dos estados é uma pauta de convergência, uma pauta de procurar uma saída para garantir a educação, que é a finalidade de todos. Agora, o que me parece que, em certa maneira, une a proposta que está em debate com a posição dos governadores, dos secretários de Fazenda dos estados, é aumentar a participação do governo federal, né? Em primeiro lugar, porque os senhores, com números trazidos aqui, colocaram no Fundeb algo em torno de 22 bilhões no último ano e o governo colocou 14 bilhões, quando o governo arrecada muito mais. E arrecada muito mais em boa medida porque, ao longo dos últimos anos, criou contribuições ao contrário dos impostos, ele não precisa partilhar com estados e municípios. Veio a COFINS, veio a CPMF, que depois foi extinta, veio a CID. Quer dizer, o governo tem aumentado muito sua participação no bolo tributário de uma forma que não compartilha com os estados. A PEC do Fundeb, em boa medida, busca mudar isso. Isso agrada, e o senhor falou também sobre a necessidade de mudar a tributação, porque o Brasil seria quase um paraíso para os super ricos, né? Isso é um clássico da nossa regressividade tributária. O Brasil é uma espécie de paraíso fiscal dos super ricos. Veja, esse aumento da participação da União, tu falou 13 bilhões, que é atualmente os 10%, né? Então pode chegar, se for 40%, vai chegar a 52%, né? O déficit dos estados foi de 33 ano passado. Se ficasse metade Estado, metade município, isso já não cobre o déficit dos estados. Nem é essa a intenção. Nossa intenção é não aumentar o problema, não é reduzir completamente. Claro, se pudesse, melhor, né? Mas não é reduzir completamente. Mas se a gente dividisse metade a metade, já não cobriria. Só que os critérios que estão colocados de aumento de matrícula e tipo de matrícula que vai ser considerado, a tendência é que os municípios tenham acesso à maior parte disso aí. E como que... Porque seriam beneficiados as matrículas para o ensino fundamental e educação infantil, que são de maior responsabilidade dos municípios. Inclusive creche, né, que seria considerado, eventualmente, no cálculo do CAC, do custo único de qualidade. Então, a depender da construção de uma regra com outra, os estados podem, inclusive, aumentar o percentual de perdas que ele tem hoje, né? Por exemplo, alguns tribunais de contas ainda entendem que você pode utilizar a verba do Fundeb com inativo, alguns tribunais de contas estaduais. Com aposentados. Então, se isso você obriga de uma hora para outra, você tem um limite aí de 5% do Fundeb que você não pode utilizar. Então, se você está gastando 60% com ativo, as despesas gerais são pequenas, então como é que você vai completar o gasto com o Fundeb? Aumentando, né? Aumentando ou contratando. Isso, se você aumentar salário, por exemplo, vai ter um efeito nos inativos. Aí você vai precisar de mais receita para pagar inativos. Então, existem certos repiques que estão colocados aí que eu acho que uma equipe técnica, a gente se juntando com a equipe técnica aqui da professora Dorinha, a gente pode chegar num equalizador, no quociente comum. Perfeito. Muitíssimo obrigado. André Horta, diretor institucional do Conselho dos Secretários de Fazenda. Eu vou convidar a deputada Dorinha Seabra Rezende. Deputada Dorinha Seabra Rezende, como eu já mencionei para você algumas vezes, obrigado mais uma vez, André, ela é a relatora dessa matéria. Ela é responsável pelo texto que já foi apresentado ainda no formato de minuta, ainda não é o texto oficial, né? Ela está costurando, junto com os outros membros da comissão, um apoio em torno desse texto para depois apresentá-lo de forma oficial e aí passar pelo processo de emendamento, de destaques, conseguir angariar o maior apoio possível até para que esse processo, depois que ele comece, não seja objeto de muita obstrução que, por enquanto, vem inclusive do governo, né? E hoje a gente é o principal objeto da minha repercussão com a senhora hoje. O Fundeb é uma forma de vinculação de receitas, o que se está buscando, inclusive, aqui é um aumento dessa vinculação, e o governo vem, o presidente e o ministro da Fazenda pessoalmente ao Congresso, apresentar propostas de desvinculação, desobrigação e até de desindexação desses gastos públicos, atingindo em boa medida os gastos em educação. Como isso preocupa a comissão? Como isso preocupa a senhora? E qual é o movimento que deve ser feito para que o Fundeb, que a senhora tem defendido tanto como relatora, esteja a par desse movimento? Bom, acompanhando os textos das PECs apresentadas, e inclusive a apresentação do próprio governo, o Fundeb é uma subvinculação e que tem amparo na Constituição. E agora nós vamos constitucionalizar no corpo da Constituição Federal.
Os textos abordados, eles se referem, inclusive, a acabar com aqueles fundos que não tenham sido aprovados em lei. Então, o Fundeb não cabe. Quais são as preocupações que nós temos que estar antenados? Em relação ao somatório do investimento entre educação e saúde, que, na verdade, não tem ligação direta com a educação, com o Fundeb, porque o Fundeb pode ser subvinculado e definida essa complementação, mas sim, nós temos que estar antenados com esse debate. Acho interessante que foi mencionado também nesse debate das PECs a questão que chegou a está no texto, mas que o próprio governo já refluiu, de entrar nos limites e nos tetos de investimento os aposentados inativos. O próprio governo já refluiu agora na apresentação, agora à tarde. O próprio presidente Rodrigo Maia já deu uma declaração hoje cedo de que esse texto não passaria e a senhora concorda que é o sentimento geral das duas casas? É o sentimento geral, é totalmente inapropriado. O que, do ponto de vista do governo, na semana passada nós tivemos uma importante reunião com o ministro da Educação, a comissão, retomando todo o debate. Que estava, em boa medida, paralisado, né? Na verdade, nós seguimos com as nossas reuniões com todos os outros atores e o governo federal nós retomamos na semana passada, embora a gente já tenha tido outras reuniões com a área da economia. Na semana passada tivemos uma retomada do trabalho, as assessorias nossas vão trabalhar agora com as mudanças já implementadas, porque eu tenho várias mudanças do texto que eu já apresentei. E a ideia agora é, nesse trabalho que foi abraçado pelo ministro, nesse sentido de retomar o debate, de agilizar todo o processo de discussão, eu acho que a gente consegue, eu pretendo apresentar agora, na primeira quinzena de novembro, um texto que possa ser votado na comissão especial, com essa preocupação, entendendo que o Fundeb é uma subvinculação, mesmo juntando as duas áreas não teria impacto, porque é um fundo com determinação de percentuais, mas a nossa preocupação é que para a educação e para a saúde é ruim reunir essas duas áreas. Perfeito. Bom, no texto que a senhora já apresentou, na minuta, os valores da complementação do governo poderiam chegar até 40% contra os 10% que são praticados hoje. A senhora chega a mudar percentual já nessas modificações ou continuam os 40%? Em 10 anos, é bom que fique em 11 anos. Em 11 anos, né? Na verdade, nós estamos agora na fase de encontrar, inclusive, dentro do próprio Ministério da Educação, fontes, áreas e ações que o Ministério já tem políticas estruturadas ou não. Esse ponto, inclusive, do ponto de vista de financiamento, não foi... É o que todos nós estamos agora envolvidos para encontrar os recursos. E é lógico que eu não vou mudar de iniciativa, não. Eu estou analisando os dados e avaliando o percentual de maneira gradativa. E o que é importante, o próprio governo já tinha sinalizado com 15% e a gente pode avançar em relação a esses percentuais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada. Professora Dorinha Seabra Rezende, democrata de Tocantins, relatora da matéria, ela que foi por 10 anos secretária de Educação do Estado de Tocantins. Eu vou convidar o presidente da comissão, o deputado Bacelar, que também tem experiência como gestor na área de educação, ele que foi secretário municipal de Educação de Salvador, terceira maior cidade do país, né? À época, hoje, recentemente ultrapassada pelo Distrito Federal. Deputado Bacelar, eu gostaria de repercutir com o senhor também essa sinalização que o governo faz, pelo que nos explicou a deputada Dorinha Seabra Rezende, não atinge, a princípio, o Fundeb, por se tratar de um fundo constitucional, e o governo está buscando desvinculações e desobrigações de pagamento apenas relativos aos fundos que não são constitucionais. Mas como o senhor vê essa movimentação do governo no sentido de buscar dar um freio no crescimento de despesas, e o Fundeb carece de um aumento nas despesas com educação para tornar, de fato, a educação algo mais eficaz e eficiente no país? Com bastante preocupação. Num país onde a educação como um direito só está na Constituição a partir de 1988, qualquer tentativa de desvinculação de recursos da saúde e da educação é uma sinalização muito ruim
para a população menos favorecida, para aquelas pessoas que dependem fundamentalmente dos serviços do Estado na área da saúde e da educação. Como a nossa relatora, a professora Dorinha, explicou, essas medidas não atingem diretamente o Fundeb, mas cria um clima no qual o Fundeb está inserido. Quando começamos a falar de desvinculação de receitas, a gente acaba atingindo o Fundeb, que é uma subvinculação. Nós precisamos de mais recursos para a educação. O governo federal investe pouco no ensino fundamental. Apenas 14 bilhões por ano, cerca de 10% do total dos recursos que são investidos no ensino fundamental. É muito pouco, os estados investem muito mais. Então, nós estamos aqui defendendo um novo Fundeb mais equitativo, um novo Fundeb mais eficiente, mas também exigindo que a União aumente a sua complementação. Perfeito. O senhor tem se esforçado ao lado da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, deputada Rosa Neide, de outros parlamentares que integram essa comissão, de buscar construir um consenso antes mesmo da apresentação do texto formal, até para evitar que, quando ele for apresentado, ele seja objeto de muita obstrução, de um excessivo debate. Como é que tem caminhado isso? A gente vê que, por parte de entidades ligadas à educação, o apoio é crescente. Mas e no conjunto da casa? Junto também, inclusive, ao presidente Rodrigo Maia, parece que as conversas se estendem também ao presidente do Senado, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Como é que está essa concertação? Eu acredito que poucas matérias tiveram um esforço, ou estão tendo um esforço tão grande de construção de um consenso como o novo Fundeb. Esse consenso é procurado junto aos entes federados, seja através da Undime, seja da Frente Nacional de Prefeitos, seja na Confederação Nacional dos Municípios, também junto aos estados, junto à Frente de Governadores, junto ao CONSED, junto ao Conselho dos Secretários de Fazenda e aqui na Casa. No Congresso, mais amplo ainda, primeiro a gente conseguindo construir um consenso com o Senado Federal, porque no Senado Federal duas PECs tramitam tratando desse assunto. E isso, graças ao esforço nosso, da professora Dorinha e do senador Arnes, estamos conseguindo. E aqui internamente, todas as bancadas partidárias estão sendo consultadas, todas as lideranças, e temos tido um acompanhamento muito grande do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, que entende ser o Fundeb o instrumento fundamental para o financiamento da educação básica no Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Bacelar, mais uma vez. Bom trabalho. Então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto com você. Uma rápida explicação, mais uma vez, aqui sobre o que é o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é uma, como já dito aqui várias vezes, uma subvinculação, ou seja, há uma vinculação dos recursos para a educação e uma subvinculação dos recursos para a educação básica, que é o ensino fundamental, o ensino infantil, a famosa creche, e o ensino médio, que são de responsabilidades dos municípios, ensino fundamental, e dos estados, ensino médio, obviamente aí com alguns estados fazendo as duas coisas, alguns municípios também fazendo as duas coisas. No final das contas, uma parte de todos os impostos arrecadados, chamada cesta de impostos, vai para essa atividade de educação, e vamos supor que se totaliza em algo em torno de 100 bilhões para tudo isso. O governo federal vai lá e entra com uma complementação de 10%, que hoje, só quando ele é distribuído pelas regras atuais, só favorece 9 estados, 7 do Nordeste, 2 estados do Norte. Não há recursos para outros estados. O que está tentando se construir é uma nova regra que leve em consideração o número de matrículas não nos estados, mas nos municípios, favorecendo os municípios mais pobres, independente dos estados a que eles pertencem. Então, um pedaço do Fundeb antigo permanece e um novo Fundeb é criado para complementar, e os dois são colocados no corpo da Constituição, porque hoje o Fundeb está no ato das disposições transitórias, ele não está no corpo principal da Constituição. E a intenção é que se aumentar desses 10% que o governo federal põe hoje para algo em torno de 40% ao longo de
11 anos, o governo resiste um pouco, aceita um aumento apenas de 5%, ou seja, passando de 10% para 15%, e aí esse cabo de guerra vai se estabelecer aqui no Congresso até o meados do ano que vem, quando um novo Fundeb precisa obrigatoriamente ser aprovado, ou então as consequências serão gravíssimas, duríssimas, para os estados e principalmente para os municípios que podem ficar sem recursos para pagar professores, custear as escolas e por aí vai. Bom, a gente vai tentando traduzir para você tudo o que acontece no que diz respeito a esse assunto da maior importância ao longo da sua caminhada aqui no Congresso Nacional, e a qualquer momento a gente volta com mais informações ao vivo de outro canto da Câmara dos Deputados. Bem aqui em frente, num plenário exatamente em frente a esse, está tendo a discussão do relatório final da CPI de Brumadinho, e a gente vai levar informações dela para você quando a votação ocorrer. Até mais.